Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto. Para você que não me conhece, seja bem-vindo aí ao meu canal. E nesse bloco nós vamos iniciar o estudo do Poder Judiciário. Então, um tema muito importante, principalmente para aqueles que vão fazer concursos na área de tribunais, mas isso não significa que não caia esse tema na área policial, ou no Ministério Público, ou qualquer outro concurso. Poderes da União, que são independentes e harmônicos entre si, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, são temas que caem em qualquer prova de concurso público, ok? E por falar em concurso público, só vou explicar para você como funciona aqui o nosso material. Eu trabalho sempre com teoria e exercícios, então eu vou explicar um pouquinho e depois eu jogo o exercício. Explico um pouquinho, jogo o exercício. Todo o material foi baseado numa técnica chamada engenharia inversa das questões. Como eu já estudei o conteúdo e fiz questões de prova, eu faço material baseado nos assuntos que são mais cobrados em concursos públicos. Tudo bem? Então nós vamos iniciar esse tema. Deixa eu colocar aqui para vocês, sem muitas delongas. Aqui é só a forma de contato, né? O meu Instagram, tem aí o canal do YouTube, tem o Twitter, ok? Então o tema Poder Judiciário. E eu sempre gosto de iniciar aqui o estudo do Poder Judiciário falando dos órgãos do Poder Judiciário. Existe uma estrutura básica dos órgãos do Poder Judiciário, que estão no artigo 92 da Constituição Federal. Sempre importante, né, destacar que as questões de prova, geralmente, elas costumam ser multidisciplinares. Se nós estamos falando de órgãos do Poder Judiciário, já vi questão de prova trocando a palavra órgão por entidades. Entidade possui personalidade jurídica. Nós temos as entidades políticas ou entes políticos ou entes da administração direta. União, estados, DF e municípios. Depois nós temos as entidades administrativas ou entes administrativos ou entidades da administração indireta. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações. Ok? Então não confunda órgão com entidade. Falar dos órgãos do Poder Judiciário é sempre importante ele ressaltar que na estrutura que está acima, eu tenho um fluxograma, né? Então eu vou mostrar para vocês uma estrutura mais linear que está acima, e essa estrutura você tem os principais órgãos do Poder Judiciário, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e você tem os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM. Não se preocupe, depois eu vou explicar o que significa essas nomenclaturas. E não podemos esquecer também do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. É o único órgão do Poder Judiciário que não julga, ele apenas fiscaliza e administra, possuindo inclusive uma hierarquia disciplinar em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Existem algumas técnicas para você memorizar a composição desses principais órgãos do Poder Judiciário. Confesso a vocês que eu não bolei nenhuma técnica dessa, eu só peguei aí da internet, os alunos gostam às vezes dessas brincadeiras, então eu coloquei no material para que você se sinta à vontade. Se quiser memorizar dessa forma, tudo bem. Se quiser memorizar de outra forma, não tem problema. Eu quero que você sinta à vontade. Então, eu vou colocar aqui para vocês toda a estrutura do Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário. Vou iniciar com o Supremo Tribunal Federal, que é o oráculo da Constituição Federal. Eu sempre vou falando e vou colocando aqui para vocês, tudo bem? Então, o STF é o guardião da Constituição, é o oráculo da Constituição. Está lá. Composição do STF, a maioria dos alunos já sabe, 11 ministros, mas para você decorar mesmo, só você pensar, é o super time de futebol, STF, super time de futebol. Sei que isso parece meio um pouco bobo, mas alguns alunos gostam disso, é fácil, principalmente para aquele que está iniciando. Eu sei que talvez você queira aperfeiçoar no estudo do Poder Judiciário, você está aí porque está iniciando o seu estudo dentro ali da área do Poder Judiciário. Esse material vai atingir todo mundo. Eu trabalho desde o básico até o nível mais difícil, tudo bem? Opa, básico até o nível mais difícil, ok? Então, STF, super time de futebol, nós temos 11 ministros. Abaixo, nós temos o STJ, está lá,
Então são 4 ramificações. A primeira é o STJ. O que é o STJ? Superior Tribunal de Justiça. Ele é o guardião da lei federal. O STF é o guardião da Constituição Federal. Tudo bem? O STJ possui no mínimo 33 ministros. O artigo 104 da Constituição Federal, que destaca essa disposição. Para você não esquecer dessa composição, não da composição, da quantidade de membros que compõem o STJ, basta você pensar o seguinte, ó, STJ somos todos de Jesus Cristo. E aí o que isso tem a ver? Pensa na idade que Jesus Cristo morreu. Qual foi a idade que Jesus morreu? 33 anos. Então o STJ possui no mínimo 33 ministros. Quando eu digo mínimo 33 ministros, existe a possibilidade de ter 37, 30, sei lá, 38, 40, 50, 60? Existe. Mas há necessidade de uma lei complementar? Não. Isso foi tema de prova. Não há necessidade de lei complementar? Não, desculpa. Há necessidade de emenda à Constituição? Não. Não há necessidade de emenda à Constituição justamente porque o próprio legislador constituinte trouxe a seguinte disposição. O STJ tem a composição de, no mínimo, 33 ministros. Então não precisa de emenda, basta que tenha uma lei ordinária para definir se são 37, 38, 40, 50 e assim vai. Tudo bem? Então está lá o STJ. Próximo órgão do Poder Judiciário é o TST. TST é o Tribunal Superior do Trabalho. Ele não atua em área penal, tudo bem? Ele vai resolver os dissídios trabalhistas, tanto que a Justiça do Trabalho não julga habeas corpus. Tem uma disposição, depois eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais assim clínica, mas tem disposição lá na Constituição Federal que dá a entender que o habeas, que está expresso, né, que a Justiça do Trabalho julga habeas corpus, mas esse dispositivo foi revogado tacitamente, então só para você tomar cuidado. Mas o TST, ele possui ali 27 ministros. Como é que você faz para memorizar? De duas formas. Tem o 30 sem 3, então TST 30 sem 3. 30 menos 3. Dá quanto? 27. Ou você pode pensar no inglês. 10, 7, 10. 10, 7, 10. Dá quanto? 27. Então vou colocar aqui para vocês. 10, 7, 10 no inglês. 10 mais 7 mais 10. 27. Depois nós temos o TSE. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aí, para você memorizar, pega o T que está lá na frente e troca de lugar com a letra E. Então vamos lá. Troca o T com a letra E. Foneticamente, forma o número 7. O TSE tem no mínimo 7 membros. Pode ter mais de 7? Pode. Ok? Tudo bem. E o STM? STM, Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar tem quantos membros? 15. É só você pensar o seguinte, ó. Somos 30 pela metade, 30 pela metade, sei lá, 30 pela metade, 15. E aí fica fácil você memorizar também o CNJ. O CNJ, ele fica nessa estrutura intermediária. Aqui eu tenho o STF, como você está vendo lá, e aqui eu tenho os tribunais superiores. O CNJ, ele entra aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar. E ele tem também a mesma quantidade de membros do STM. Ok. O CNJ, por estar nessa estrutura, ele exerce hierarquia disciplinar. Somente isso, tá? Disciplinar em relação a tudo que está abaixo dele. Tudo bem? Isso já foi tema de prova. Banca ESAF, eu não sei se foi ESAF, se foi CESP-UNB, que questionou exatamente isso. Isso é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então o CNJ é o único órgão do Poder Judiciário que não julga, não exerce jurisdição. Jurisdição é uma função de Estado. Ele apenas fiscaliza e administra. Vamos lá, avançando. Aqui tem a questão que eu comentei com vocês. Foi de quem? Da ESAF. Então vamos lá. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, possui superioridade hierárquica em relação às questões disciplinares. Desculpa. Possui superioridade hierárquica em questões disciplinares em relação à competência originária de tribunais e juízos. E aí? Questão certa. Essa questão foi de um julgado, deixa eu só pegar a caneta aqui para vocês, que foi um mandado de segurança, não me recordo o número desse mandado de segurança, mas está após essa questão. Então, o gabarito da questão é certo. Então, vamos colocar aqui para vocês. Gabarito certo. Tudo bem? Está aqui o julgado.
Ademais, ainda que esse fosse o resultado concreto da ressalva da competência dos tribunais, além da atribuída ao CNJ, concluir-se-ia que não ocorreria conflito de competência, mas superioridade hierárquica do CNJ em questões disciplinares. Peço desculpas a vocês porque eu estou sem óculos, então por isso que eu estou forçando um pouquinho a vista. Vamos lá? Então, voltando aqui, nós temos toda a estrutura dos órgãos do Poder Judiciário? Ainda não. Vamos colocar aqui uma ramificação abaixo do STJ. Então, o STJ, que é o guardião da lei federal, ele tem ali uma composição, uma subdivisão, tá ok? Bipartite. Eu tenho de um lado o TJ, que é a Justiça Estadual, compõe a Justiça Estadual, e tem o TRF, que compõe a Justiça Federal. O TRF tem, no mínimo, 7 membros. Então, pode ter mais de 7? Pode. E o TJ quem define é a lei orgânica da magistratura estadual. Então, essa lei orgânica da magistratura estadual, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, que é o chamado CODIGERG, né, possui 194 membros o TJ, ok? TST, isso aqui no Rio de Janeiro, tá? Não significa que outro estado vai ter a mesma composição. Abaixo do TST eu tenho o TRT. TRT tem no mínimo 7 membros também, tá bom? Então, sei lá. O que mais? TSE. Abaixo do TSE eu tenho o TRE. TRE tem um número fixo de 7 membros, ok? Vamos lá, isso aí, 7 membros. Tá. Abaixo do STM, aqui em segundo grau, tem alguém? Não. Tem algum órgão? Não, ok? Então vamos lá para o TJ. Abaixo do TJ eu tenho o juiz de direito. Abaixo do TRF eu tenho o juiz federal. Abaixo do TRT eu vou ter o juiz do trabalho. Abaixo do TRE eu tenho o juiz eleitoral. E abaixo do STM eu vou ter os juízes militares, ok? Com suas auditorias militares. Mas depois eu vou explicar isso para vocês com calma. Ok, então o que acontece? Essa estrutura aqui que você está observando, deixa eu só retirar minha imagem. Eu acabei que eu tampei o juiz, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Eu tampei o juiz militar. Então vamos lá, aqui ó. Agora a gente tem a estrutura completa, tá bom? Mas faz até tirar minha imagem mesmo. Tudo bem? Então esses são os órgãos na estrutura básica, órgãos do Poder Judiciário. E aí o que acontece? Que eu explicar para vocês. Existe uma certa confusão de definição de instância e grau de jurisdição. Quando nós temos a instância, a identificação da instância, na verdade, nada mais é do que a identificação do órgão competente. Então, instância é o órgão competente para julgar, ok? Nem sempre vai coincidir o grau de jurisdição com a instância. Então vamos lá, olha só. Eu tenho um exemplo que é o membro do Ministério Público cometendo um crime comum, Ministério Público Estadual. Se ele cometer um crime comum, ele vai ser julgado pelo TJ. Ao ser julgado pelo TJ, o TJ pertence à Justiça de segundo grau. E ali eu tenho uma instância única. Tudo bem? O TJ é instância única para esse membro do Ministério Público cometer crime comum. Então uma coisa é instância, outra coisa é grau de jurisdição. Para você ter ideia, olha só, quando eu tenho aqui na estrutura, deixa eu só retirar minha imagem, quando eu tenho aqui na estrutura, vamos lá, um crime político, quem é que julga um crime político? É um juiz federal. Se houver recurso, esse recurso vai para qual órgão? Aqui, ó, o STF. Não vai para o TRF. Não vai para o STJ. Vai daqui direto para o STF. Tudo bem? Ok, então vamos com calma. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vou manter aqui. Eu tenho a Justiça de primeiro grau, eu vou ter também a Justiça de segundo grau e eu tenho os tribunais superiores. Tudo ok? Ok. Então, ao analisar essa situação, a minha pergunta é simples. Onde se encontra a justiça comum? A justiça comum
é a justiça que atua na área civil e na área penal. Até aí tudo bem. Então, peraí, fica fácil identificar a justiça comum pelo STF. Ele atua na área penal? Sim. Ele atua na área civil? Também. STJ atua na área civil, atua na área penal? Também. TJ, TRF, juiz de direito, juiz federal? Também. Só que é um equívoco essa afirmação que eu falei para vocês. O STF não pertence à justiça comum, nem o STJ. Os dois são órgãos independentes que podem atuar em qualquer área. Tanto que, por exemplo, o STJ é dividido em 6 turmas. O STF só tem 2 turmas. Então, para ficar mais claro, mostrando aqui o desenho para você, órgãos da justiça comum são apenas esses órgãos aqui, ó. TJ, TJ Juiz de Direito, TRF Juiz Federal, ok? Então está lá, deixa eu colocar aqui para vocês, Justiça Comum, tudo bem? E a Justiça Especializada, onde se encontra a Justiça Especializada? São todos esses daqui, ó. Opa, aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá? Tá lá. Justiça Especializada. Para você que está começando agora, não se preocupe com essas siglas, porque eu trago aqui toda a definição. Deixa eu só retirar. Retirar não, na verdade, baixar minha imagem. Eu trago aqui para vocês toda a definição aí das siglas que são os órgãos do Poder Judiciário, tudo bem? E aí eu vou avançar um pouquinho e vou fazer uma brincadeira com vocês. Essa brincadeira decorre de várias questões de provas anteriores, sempre perguntando o mesmo assunto. Ao invés de colocar várias questões, o que eu fiz? Eu peguei, desenhei os órgãos do Poder Judiciário e fui fazendo algumas perguntinhas interessantes. Perguntinhas essas que são perguntas de prova. Aí toda vez que eu fizer a pergunta, a resposta vai estar dentro desse fluxograma aí. E eu vou deixar a resposta em vermelho, né, em destaque vermelho, para você observar. Só para você entender. Eu tenho aqui órgãos da Justiça Estadual. Quais são os órgãos da Justiça Estadual? TJ e Juiz de Direito. Então vai ficar vermelho, ó. Tudo bem? Então TJ e Juiz de Direito. Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Órgãos da Justiça Federal. O pessoal confunde muito isso aqui, né? Acho que os órgãos da Justiça Federal são STF, STJ, TST, TSE, STM, nada disso. Esses daqui são órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional. Não são órgãos da Justiça Federal, ok? Então, interessante destacar que órgãos da Justiça Federal, conforme o artigo 106 da Constituição Federal, são apenas TRF e juízes federais. Então, vamos lá. Quais são os órgãos da Justiça Federal, conforme o artigo 106 da Constituição? TRF e juízes federais. Avanço com vocês. Vamos lá. Com a próxima pergunta, que eu não lembro. Tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Os tribunais superiores são todos aqueles que têm a letra S, com exceção do STF, ok? Então aqui eu tenho os tribunais superiores, nessa linha aqui, tá? Todos têm a letra S, com exceção do STF. Próxima pergunta. Quem tem sede na capital federal? Brasília. Quem tem sede em Brasília? STF, CNJ, Tribunais Superiores. Vamos lá. Tá lá. STF, CNJ, STF, CNJ e Tribunais Superiores. Próxima pergunta. Quem exerce jurisdição em todo o território nacional? Jurisdição em todo o território nacional? STF, Tribunais Superiores. Vamos lá. Cadê? STF, Tribunais Superiores. E o CNJ? Não. CNJ não exerce jurisdição. Ele apenas fiscaliza e administra. Não se preocupe, nós vamos trabalhar aprofundado aqui no tema CNJ, tá bom? No nosso curso. Nosso curso, pra você ter ideia, eu tenho mais de 250 slides, são aproximadamente 270 slides, esse curso de Poder Judiciário, só o de Poder Judiciário. Tudo certo? Em relação a essas perguntas que eu acabei de fazer, não precisa ficar preocupado em ficar copiando tudo, como é que eu vou anotar isso? Porque eu sempre penso como aluno. Então, eu coloquei para vocês todas as perguntas, né, com as suas devidas respostas. Não está muito na forma de pergunta, mas eu coloquei aqui no esqueminha que dá para você entender quais são os órgãos da Justiça Estadual, TJ, Juiz de Direito, e órgãos da Justiça Federal, TRF, Juiz Federal, e assim vai.
Tudo certo? Às vezes o aluno está iniciando, ele pensa que a Justiça Desportiva é órgão do Poder Judiciário, ou pensa que o TJ da Justiça Desportiva é órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Contas, por ser tribunal, é órgão do Poder Judiciário. Não. Então eu coloquei para vocês os órgãos que não integram o Poder Judiciário. Ok? Ok. Então, preparado agora? Eu vou fazer uma questão contigo. Na verdade, eu acho que vou fazer, são 3 questões. Vem depois desse slide aqui. Pense bem antes de responder, tá bom? Então, eu vou colocar a questão. Você pode dar um pause, leia a questão e responda que eu já vou vir corrigindo. Então, vou corrigir agora. É o momento de você dar o pause. 1. O TRT da 5ª Região, com sede em Salvador, é entidade integrante da Justiça do Trabalho. Essa questão está errada. Errada. Por que está errada? Porque, na verdade, o TRT não é entidade. O TRT é órgão do Poder Judiciário. Órgão, especificamente, da Justiça do Trabalho. Então, questão errada. Aí vamos lá. Questão número 2. O STJ compõe-se de 33 ministros, número esse que pode ser majorado por meio de lei ordinária, não sendo, pois, necessária para esse fim a edição de uma emenda à Constituição. Então, nesse caso aqui, foi o que eu comentei com vocês, não há necessidade de emenda à Constituição, basta que se tenha uma lei ordinária para definir a quantidade de membros do STJ, desde que seja superior a 33. Tudo isso está no artigo 104, para ter ali um certo subsídio aqui na questão, e eu não falei ainda do 104, mas eu trouxe aqui um pequeno comentário para vocês, tá bom? Vamos lá, questão número 3. Então, questão número 3, lembrando que a questão 2 está certa. Questão 3. Em regra, os órgãos, por não terem personalidade jurídica, não têm capacidade processual, salvo nas hipóteses em que os órgãos são titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competência. Foi o que eu disse para vocês. Um órgão não possui capacidade processual, mas possui a capacidade de estar em juízo. Desculpa, um órgão não possui personalidade jurídica, mas pode possuir a capacidade processual. E o que é capacidade processual? É a capacidade de estar em juízo. Logo, essa questão está correta. Ok, tudo bem? Vamos complementar então aquela estrutura básica dos órgãos do Poder Judiciário? Vou fazer o complemento primeiro com a Justiça Comum. Então tá lá. Complemento da Justiça Comum. No âmbito federal, nós temos Juizados Especiais e Justiça de Paz. Então, Juizado Especial Federal e Justiça de Paz. O estadual, a mesma coisa. O distrital, a mesma coisa. Tudo bem? Mas quais são as características desses juizados especiais? Qual é a característica de um juizado especial? Vou fazer o seguinte, ó. Como eu estou falando aqui do juizado do DFT, vamos puxar aqui definição lá no artigo 98, tá lá. A União, no Distrito Federal e nos territórios, os estados criarão juizados especiais. Como é a composição dos juizados especiais? Um juizado especial, se for pequeno, ele vai ser composto apenas por juízes togados, que são os juízes que fizeram concurso público, ok? Se o juizado ele é grande, ou seja, tem uma complexidade, não vou falar complexidade porque o juizado não julga causas complexas, mas vamos dizer que tem ali uma demanda muito grande de causas, nessa situação é comum, e a Constituição permite, ter no juizado juízes togados, que são os concursados, e juízes leigos. O juiz leigo não é concursado. Tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro, um juiz leigo ele faz uma prova para se habilitar a essa atribuição de ser um juiz leigo. Mas esse juiz leigo não é o juiz togado. Tudo bem? Aquele que fez o concurso público. Então, um próprio juizado especial pode ser composto por juízes togados ou juízes togados e leigos. E esses juízes eles vão atuar em conciliação, em julgamento ou em execução das medidas cabíveis. Medidas essas que estão previstas em lei ou em norma constitucional. Então, vou colocar aqui para vocês. Está lá. Ó. Eu tenho
A União, no DF, nos territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos competentes para a conciliação, o julgamento e execução de causas cíveis de menor potencial ofensivo, então, menor complexidade, desculpa. Então, o que significa isso? O juizado especial atua na área civil, mas não é em qualquer questão civil, somente em situações de menor complexidade. Deixo claro também que o juizado atua na área penal, mas vai atuar na área penal quando envolver infrações de menor potencial ofensivo. Infrações penais de menor potencial ofensivo. O que é uma infração penal? Infração penal pode ser tanto o crime quanto a contravenção, que é o delito de menor potencial ofensivo. Então, quando fala que um juizado especial ele atua em infrações penais de menor potencial ofensivo, significa que um crime, ele tendo ali a sua pena abstrata, vamos lá, exemplo, um furto. A pessoa que comete um furto, a pena é de 1 a 4 anos. Então, pena mínima, 1, pena máxima, 4. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? É aquela infração em que a pena máxima não vai ser superior a 2 anos. Ou seja, a pena máxima tem um limite de 2 anos. Ok? Se essa pena máxima em abstrato tem um limite de até 2 anos, estamos falando de infrações penais de menor potencial ofensivo. E estas serão julgadas, em regra, pelos juizados especiais. Tudo bem? Mas por que você está falando em regra? Porque existem algumas exceções e aí o professor de Direito Penal vai explicar para vocês, ok? Então deixa eu só colocar, vamos lá, eu tenho aqui, ó, infrações penais de menor potencial ofensivo. E esses juizados especiais, ele tem ali possui, né, característica interessante, importante, que é o procedimento célere. Além disso, é um procedimento oral. Então, rege o procedimento oral e o sumaríssimo. O sumaríssimo é rápido. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Procedimentos oral e sumaríssimo. Nos juizados especiais, pode ter ali a transação, sim, pode ter a transação penal, a transação na área civil. Ah, mas professor, existe a possibilidade de recorrer? Sim. A doutrina entende, inclusive, o recurso de um juiz togado ou de um juiz leigo, né? Ele é um recurso que vai para uma turma recursal que é composta por 3 juízes. E quando esse recurso vai para a turma recursal, que é composta por 3 juízes, a doutrina fala que a turma recursal se equipara ao 2º grau de jurisdição, como se fosse equiparada ao TJ. Então, tomar um certo cuidado, daqui a pouquinho eu vou desenhar uma estrutura mais completa, você vai ver que eu vou colocar a turma recursal, o colégio recursal, lá no 2º grau, no mesmo nível do TJ, mas tudo isso porque a doutrina destaca dessa forma. Tudo bem? Então, deixa eu só complementar e fechar esse bloco. Tá, procedimento sumaríssimo, oral e sumaríssimo, transação e julgamento de recursos por turmas e juízes de 1º grau. Ok? Tudo bem? Então, o nosso tempo já se esgotou. Finalizamos esse primeiro bloco. Vamos ter vários blocos. Muito obrigado. Fique com Deus.